Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda.
Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que nos acompanha através da internet. Lembrando a você, participante, que no momento em que você acessa o site, faz o login através do seu cadastro, né, lá na sua identificação com senha, você automaticamente já faz o credenciamento no evento, tá certo? Para acompanhar todas as atividades durante esses 3 dias de evento. E daremos início agora à primeira conferência de abertura do primeiro Congresso Nacional em Estudos Interdisciplinares da Linguagem, o CONEIL. Teremos nesta primeira atividade do evento uma abordagem sobre o tema Estudos Interdisciplinares da Linguagem na perspectiva da literatura. Nesta primeira conferência estará conosco a professora doutora Regina Zilberman, ela que possui graduação em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em Romanística pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha, e pós-doutorado na University College, na Inglaterra, e também na Brown University, nos Estados Unidos. Atualmente, é professora associada do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com atuação no programa de pós-graduação em letras. Tem experiência na área de letras, com ênfase em história da literatura. Seja muito bem-vinda, professora Regina. Fique à vontade. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado a todos e todas que organizaram esse evento. Um evento que era para ser formato presencial, mas que foi obrigado a migrar para plataformas digitais. Eu queria agradecer aqui às pessoas que me convidaram e desejar muito sucesso nessa experiência de ter justamente um congresso de, pelo que eu entendi, de quase 1.000 pessoas inscritas e utilizando esse instrumento, essa ferramenta de contato. Ela tem essas vantagens, né? Permite que a gente esteja próximo sem estar arriscando a saúde, mas, por outro lado, a gente perde a oportunidade de ver e interagir com todos os participantes. Isso eu lamento muito, mas entendo que é uma coisa provisória, uma coisa que vai ser superado, esperamos todos, com o passar do tempo. Acho que vocês aí no Pernambuco estão em uma situação um pouco melhor que a nossa, nós ainda estamos com problemas de aumento do número de casos de contaminação, mas temos expectativa que com a entrada da primavera e o verão que se aproxima, a gente consiga também dobrar essa curva e conseguir regularizar as atividades. Bom, o tema que me foi dado é um tema muito amplo, né? Dificilmente é uma coisa mais ampla do que essa na área de letras, né? Estudos interdisciplinares da linguagem na perspectiva da literatura. E então eu fiz um recorte, não um grande recorte, na verdade ficou amplo ainda, mas pelo menos não é tão amplo. Eu optei por falar da literatura enquanto objeto de pesquisa científica e de metodologia, né? Então, essa fala, ela requer uma explicação preliminar, qual seja a relação que pode se estabelecer entre literatura e ciência, né? Afinal de contas, nós somos pesquisadores, nós atuamos numa área que às vezes está próxima do ensino, mas mesmo assim ela supõe sempre uma investigação, uma pesquisa, e isso a caracteriza como ciência, né? Então, essa relação entre literatura e ciência é que eu gostaria de estabelecer a partir daqui, né? Na tabela da CAPES, por exemplo, que aliás é uma das apoiadoras desse evento, a literatura é reconhecida como uma área de conhecimento, né? Contudo, ela não é necessariamente uma ciência da mesma maneira que nós entendemos, por exemplo, a biologia, a física, a matemática como ciências. Então, é nessa direção que eu vou me encaminhar. O que nós entendemos por ciência? Uma ciência, ela produz um saber a partir da formulação de hipóteses, investigação e comprovação, mesmo quando se trata de aspectos puramente teóricos. Sempre tem que ter uma hipótese, depois eu vou atrás da pesquisa que vai comprovar, então, essas hipóteses, ou não, pode até não comprovar as hipóteses que eu formulei. Por sua vez, a literatura não se enquadra imediatamente nessa concepção, né? A literatura, ou pelo menos quando ela apareceu no Ocidente, com o nome de poesia, ela produz um mundo imaginário a partir da capacidade de invenção de quem a criou, né? Elas não quer dizer que a literatura não produza um saber, né? Os objetos literários, os artísticos, etc., propõem um saber sobre o mundo imaginário resultante da fantasia. Mas esse saber, ele
não vem de uma investigação, ele vem do próprio artista, daquilo que o artista foi capaz de criar, né? Então, isso leva, por exemplo, a uma primeira formulação sobre o que é a poesia, né? E hoje o que a gente entende por literatura, que é a de Aristóteles na Poética, que ele diz, inclusive ele vai chamar atenção para esse caráter, vamos dizer assim, mais imperceptível, mais fluido da poesia, porque ela se refere ao que poderia acontecer, né? Aquilo que é possível, são palavras dele, segundo a verossimilhança e a necessidade. A poesia, segundo ele, pode até se mostrar algo mais filosófico e mais sério que a história, né? Mas ela não é a filosofia, né? A filosofia é uma ciência, mas a poesia, nessa concepção dele, não é. A ciência, toda a ciência, como é a filosofia, a metafísica, aquilo que ele considera a ciência das ciências, né, a metafísica, ela se reflete sobre as causas originárias, sobre os primeiros princípios, né, aquilo que é o que a ciência supostamente faz. Ela vai atrás das causas, dos princípios, da natureza daquilo. E a poesia, não. A poesia é um produto imaginário, fantástico, com as suas regras próprias, né? Bom, mas há um momento em que a literatura se pergunta sobre essas causas, sobre esses princípios, né? E aqui é o ponto em que ela migra da criação para a ciência. Essa mudança determina, inclusive, uma alteração no tipo de discurso, né? Esse discurso não mais é um discurso que lida com o imaginário, com o fantástico, com a invenção, mas é um discurso sobre um discurso, né? Um metadiscurso, se a gente quiser designar assim. Essa literatura ela não se identifica aquela literatura da criação. Nós temos aqui um termo designando duas formas de produção, né? Então, a literatura, quando ela se acomoda entre as áreas de conhecimento, ela se constitui num discurso de segundo grau, né? Um discurso sobre um discurso, uma metalinguagem, né? E aqui nós podemos até fazer um paralelo com um pensador da história, que é Hayden White, quando ele formula a ideia de meta-história, né? Ele tem um livro até com esse nome, Meta-História, em que ele diz que a história são os fatos, é aquilo que acontece. Quando eu falo desses fatos, quando eu referencio esses fatos, eu faço uma meta-história. E, de certa maneira, nós podemos transferir esse raciocínio para o âmbito da literatura. Aquilo que nós chamamos de literatura como ciência, na realidade, é uma meta-literatura, uma literatura sobre a literatura, né, no segundo grau. E aí sim é que é possível reproduzir o procedimento padrão da pesquisa, é assim que ela vai se integrar à área científica, né? Nós vamos formular hipóteses, nós vamos estabelecer alternativas, questões que vamos levar à investigação. Ela pode ser uma pergunta, que faz a poesia agradar as pessoas, por exemplo, é uma hipótese de trabalho, ou ela pode ser uma mera assertiva, né? Então, eu posso dizer, a poesia produz prazer. Bom, eu só posso dizer isso se eu pesquisar isso. Então, aí nós teremos vamos dizer assim, a segunda etapa do processo científico, que é a investigação, né? Então, para fazer essa investigação, eu vou ter que dispor de uma metodologia, né? E essa metodologia, ela só existe se eu propuser uma base teórica. Uma metodologia, ela é o produto de uma teoria. Eu penso assim, eu entendo a poesia desse jeito, eu entendo a literatura de outro jeito, o romance de uma terceira maneira, ou a criação literária, e a partir daí eu vou desenhar os meus elementos metodológicos a partir do qual eu vou comprovar a minha hipótese inicial, né? Então, todo trabalho de pesquisa, toda investigação, ela também é uma atividade, vamos chamar assim, teleológica, ela tem uma finalidade. Eu vou estabelecer uma teoria, vou estabelecer, a partir da teoria, os meus princípios metodológicos para chegar àquela finalidade, que é comprovar a hipótese inicial. E a comprovação, então, vai ser a terceira parte, vamos dizer assim, do processo científico que vai caracterizar a investigação literária. Então, eu formulo hipóteses, questões, perguntas, eu busco uma metodologia apoiada numa teoria para chegar lá e depois eu comprovo, não, eu posso não comprovar, é claro, posso dar tudo errado, mas, em princípio, a gente já vai pensando que é para dar certo, né? Então, esse percurso é o que, da investigação, da hipótese para a investigação, para comprovação, é o que caracteriza a pesquisa científica, ainda que algumas variações sejam possíveis, né? Isso não é uma regra fixa. Mas sem a enunciação de uma hipótese, o trabalho de
pesquisa não progride, né? Ela pode ser até uma coisa meio intuitiva, eu acho, eu tive uma ideia, etc., mas é preciso que isso se transforme num discurso, né? Uma afirmação, uma pergunta. E aí é que nós vamos, a partir desse tema, nós vamos levar adiante a pesquisa científica. Então, é preciso deixar claro, aqui no que eu estou expondo, que esse mesmo termo, literatura, ele recobre dois significados sobrepostos, ali, aludindo, de uma parte, a uma obra de natureza criativa, fruto de um imaginário, né? Isso é, a literatura, como poesia, romance, etc., os vários gêneros, é puramente criativo, isso pode ser, isso sim, pode ser uma coisa intuitiva, fruto da inspiração, ou fruto de uma longa pesquisa, não importa, pode sair do jeito que o autor achar melhor. Mas, de outra, nós temos uma obra de tipo argumentativo, resultante de experiências ou especulações, mas, de todo modo, expositivo, né? Aqui nós temos um discurso assertivo, explanativo, ele é um discurso tido como científico, porque ele tem que chegar a um resultado convincente, né? Não é difícil diferenciar um dos outros da perspectiva desse convencimento, né? Ambos têm que ser verossímeis, bem articulados, tanto a poesia tem que ter uma coerência, quanto o discurso científico tem que ter uma coerência. Portanto, eles têm que ser verossímeis, eles têm que ser aceitáveis, né? Mas os gêneros de discurso, esses dois gêneros de discurso, são bastante diferentes. Além disso, o envolvimento pessoal é também bastante diferente, né? Quer dizer, a literatura, nesse sentido original, eu estou chamando de literatura de primeiro grau, ela supõe um envolvimento emocional, né? Eu me identifico, eu gosto, eu amo, eu odeio, enfim, uma coisa que vai para o sentimento, para a sensibilidade. No caso dessa literatura que eu estou chamando de segundo grau, esse meta-discurso, esse envolvimento é do outro tipo, né? É um envolvimento de tipo racional, intelectivo, ele tem que fazer um sentido e eu não posso me emocionar. Claro, eu posso ficar muito feliz por ter alcançado os resultados que eu queria, eu posso ver um orientando meu, um amigo meu chegar a um resultado também positivo, mas o trabalho de investigação é um trabalho objetivo e fundado na razão. Então, quando se cria uma poesia racional, ou unicamente racional, não se cria uma interpretação, uma investigação literária puramente emocional, né? Tem uns momentos aí que se achou que bastava dizer o que a poesia causava, aquela questão assim do prazer de ler, meramente espontâneo, mas isso não tem sustentação científica. Teve essa onda, mas essa onda acabou passando. Bom, quando é que isso começa a acontecer? Quer dizer, quando é que nós começamos a conviver com esses dois tipos de discurso? Nós poderíamos pensar assim, no longo prazo, né? Isso remonta até a antiguidade, né? Citei Aristóteles no início, poderia ter citado a República de Platão também, na Poética, na República, são textos que falam da poesia. Mas, a partir deles, até o século XVI, XVII, essa investigação que pergunta sobre a natureza da literatura, sobre as formas de expressão ou modelos de interpretação, não prospera. O que realmente predomina são manuais de retórica, são maneiras de mostrar como é que se deve escrever, como é que se deve falar. Na realidade, o processo de aceitação de que a literatura pode ser objeto de pesquisa científica e, portanto, de que é possível pensar, exercitar a literatura como ciência, só acontece a partir do iluminismo, né? Isso nós estamos já no século XVIII. Parece longe, mas se a gente pensa lá no Aristóteles, no Platão, é muito mais longe ainda. Então, tudo isso vai acontecendo. Bom, então, eu só vou pedir um minutinho que meu telefone está ali apitando. Alguma coisa aconteceu. Vamos ver se ele fica quietinho, não me atrapalha. Bom, então, nós estamos aí no limiar do século XVIII, em que nós vamos ter essa transformação muito grande, que toma o nome de iluminismo, né? O século das luzes, o século XVIII, assim ele é chamado. Isso a gente pode remontar, a gente pode fazer um movimento um pouquinho para trás, dar uma ré, digamos assim, e chamar a atenção que isso, na realidade, é um processo que nasce com a modernidade, nasce com o século XVI, com a Renascença, e vai se intensificando no século XVII, né, na sequência da Revolução
copernicana, né? Essa revolução é chamada copernicana, é chamada de revolução, porque ela põe em questão a visão de mundo geocêntrica que foi herdada da antiguidade, né? Está ligada muito ao nome de Ptolomeu, do astrônomo Ptolomeu, que colocava Terra no centro do universo e planetas girando em torno, e ao mesmo tempo, na visão ptolomaica, que foi absorvida depois pela Igreja, havia o céu, né, e havia o subterrâneo, que era o inferno, enfim, era uma mescla de um pouco de ciência, mas uma ciência fundada na ideia de que o Sol girava em torno da Terra e de que conciliava, inclusive, princípios da teologia medieval, né? O inferno, céu, o paraíso, etc. Tudo isso estava unido nessa concepção geocêntrica que no século XVI, e principalmente no século XVII, é implodida e só permanece na cabeça dos terraplanistas, né? Aquela ideia, a Terra é plana, o Sol gira em torno, papapá, isso aí, cientificamente, é um equívoco completo, mas tem alguns que ainda acreditam. Tem gente que acredita em duende, né? Então, tudo bem. Segue-se a esse chamado geocentrismo, o heliocentrismo, né? Que é a concepção justamente do Copérnico. Copérnico propôs um sistema solar em que o Sol era o centro e os planetas giravam em torno. Isso também não se estudou há muito tempo, a partir do século XVII, ainda Galileu e Kepler puseram em questão, e nós sabemos, a partir daí, nós temos essa outra visão do funcionamento do sistema solar, dos planetas, do universo, enfim. Mas tudo isso botou realmente abaixo as concepções religiosas e teológicas, principalmente, que haviam sido herdadas da Idade Média, e colocou, primeiramente, o antropocentrismo no lugar, né? O heliocentrismo na astronomia corresponde ao antropocentrismo na filosofia, mas o que é importante, porque nos interessa, e que agora não basta, é preciso testar os dados, né? É preciso ter uma tese e comprová-la cientificamente para que estejamos fazendo ciência e possamos ser convincentes, né? Daí a chamada revolução científica a partir do século XVII, com, vamos dizer assim, solidamente estabelecida a partir do século XVIII. Também é importante aqui lembrar o papel de um outro pensador, eu falei de Kepler, Galileu, podíamos falar de Isaac Newton, que é tão importante nessa mudança de concepção sobre o funcionamento do universo. Também no âmbito da ciência, o racionalismo vai estar ligado a René Descartes, e Descartes tem duas formulações que são fundamentais. A ideia de que ele coloca o pensar, o refletir na frente do ser, né? O ponto de partida da identidade humana é o pensar, é o cogito, né? Não é uma dependência de divindades ou de algo transcendental, mas apenas do próprio intelecto. E, em segundo lugar, o fato de que o Descartes propôs um sistema de investigação que digamos assim, pode não ter esse nome ainda hoje, mas está sempre presente, a ideia da dúvida. A dúvida é o ponto de partida da investigação, é não aceitar a ideia pronta, a ideia feita, eu vou questionar. Esse questionamento permanente é a atitude, em princípio, do cientista. E isso nós devemos, então, a esses pensadores do século XVII, com consequências do século XVIII, é isso que nós vamos chamar de racionalismo, que não quer dizer que tenha permanecido incólume desde então, nós temos vários irracionalismos em vários momentos da nossa história, alguns tomam um caráter genocida, nós tivemos isso na Segunda Guerra, e assim por diante, mas a ciência avança, a ciência só avança quando ela é calcada na razão, no intelecto, na dúvida, na investigação, nesse constante questionar das coisas. Bom, como é que isso repercute no campo do conhecimento científico, do campo da literatura, né? Como é que isso vai para o âmbito da literatura? Aqui nós temos que fazer referência a dois processos do século XVIII de que nós somos os herdeiros, né? O primeiro é a formulação, primeiro se deve a um italiano, Giambattista Vico, que escreve uma obra chamada Ciência Nova.
Não, ciência nova já diz que nós estamos fazendo ciência e não é aquilo que se fazia antes. E no centro dessa ciência nova ele coloca a história. A história, para ele, vai ser, vamos dizer assim, não vai ser mais a mera crônica ou relato de acontecimentos, como vinha sendo até então, vai ser uma reflexão sobre o curso das modificações, por que as coisas acontecem assim, por que os acontecimentos tomam tal direção, e como é que se caracteriza a trajetória da humanidade. Ele, inclusive, tem uma tese sobre a história da humanidade, né? Ele diz que nós vivemos em 3 estágios, cada civilização passa por 3 estágios. Essas teses, algumas já foram superadas, mas são importantes para a gente entender como o Vigo quer refletir sobre acontecimentos e dar um estatuto de ciência à compreensão desses fatos, né? Então, ele vai chamar atenção para o desenrolar da história, segundo o estágio da idade dos deuses, a idade dos heróis e a idade dos homens. Quer dizer, primeiro uma idade mítica, que nós temos em quase todas as civilizações, nós temos mitos fundacionais. Depois o que ele chama da idade dos heróis, né, quer dizer, aqueles seres que estão ali na nossa trajetória, os seres fundadores, e depois vamos dizer assim, um modo realista como que se encara a atualidade. Quer dizer, o passado é, de certa forma, mitificado, heroificado, mas a atualidade, o presente, não corresponde a isso, a idade dos homens, a idade das ações, da sociedade. Aqui se segue, na concepção dele, uma decadência, uma superação e depois um novo ciclo. Quer dizer, uma história sempre cíclica, repetindo esses estágios. Essa concepção ela foi absorvida por alguns pensadores, nós vamos ver muito disso mesmo na filosofia alemã, em Hegel. Depois o marxismo tem um pouco disso, só que ele inverte, né, a idade no final da história que está a salvação, não no início, o messianismo, do marxismo e alguns outros autores, mas também essa ideia de ciclos e transformações permanentes. Bom, isso é o primeiro pilar, vamos dizer assim, da moderna concepção de ciência que vai afetar o nosso âmbito vamos dizer assim, da literatura. Mas a outra também é importante, é o aparecimento da estética, a estética desligada da filosofia, não mais o objeto de arte dentro de um contexto amplo de observações, do qual ela faz parte, mais ou menos importância, né? Um lugarzinho, tem um puxadinho ali para nós pensarmos a arte, mas uma ciência específica para pensar o belo e os produtos do belo, né? Isso se deve a um alemão, aqui nós temos um alemão, Alexander Baumgarten, e depois algumas dessas concepções vão migrar para o talvez mais importante pensador do século XVIII, que é Immanuel Kant, né? E Kant tem na crítica do juízo, ele tem formulações importantíssimas sobre a arte, e a mais, vamos dizer assim, a mais relevante nesse momento para uma visão do literário é a noção de que a arte, ela apenas apraz, né? Ela não tem uma finalidade prática, né? Ela tem de comprazer, eu estou citando, sem nenhum interesse. Esse caráter desinteressado da arte, ou das criações artísticas, ou do belo, é o que vai marcar essa visão contemporânea, porque ela vai prevalecer até o século XX, e talvez até no XXI, né? Ele vai dizer que o belo, eu cito, né, é uma forma final de um objeto sem representação de fim. O belo tem finalidade própria, né? Então, isso aí é um problema, né? Ao mesmo tempo, é uma forma de garantir a autonomia do objeto artístico, ele não está preso à religião, ele não está preso à vida social, ele não serve para educar ninguém. Por outro lado, ele tem que justificar a sua própria existência, né? E isso na vida prática significa assim, perguntar para o artista, bom, para que serve isso, né? Você fez uma bela estátua, você escreveu um belo livro e tal, mas para que serve? E essa é uma pergunta que acompanha muito a história da arte contemporânea e às vezes levando até a sua marginalização. Eu posso prescindir da arte porque ela não serve para nada, né? Muita gente diz isso. Por que eu vou gastar dinheiro patrocinando espetáculos musicais ou patrocinando a publicação de um livro, ou vou comprar um, isso não tem vantagem nenhuma, não traz lucro, né? Então, é uma concepção que, ao mesmo tempo, dá identidade à arte, ela funciona como um sistema independente, mas, por outro lado, ela fica sem justificativa, né, no mundo
burguês, no mundo capitalista, sobretudo no mundo capitalista, em que o que não dá lucro não interessa, pode ser suprimido. Então, outro aspecto interessante no que nós chamamos a atenção a propósito do Kant é que ele observa que um objeto artístico só pode ser julgado a partir de si mesmo, da formulação das suas partes. Ele é um conjunto autônomo, como eu falei, independente, em que as partes formam um todo. As coisas funcionam para elas mesmas, né? Ela é autossuficiente porque ela não serve a nada mais do que a si mesma. As suas partes compõem uma totalidade e essa totalidade dialoga consigo mesmo, né? Então, isso vai marcar profundamente a concepção contemporânea da arte e ela vai aparecer com muita força em algumas teorias literárias contemporâneas, né? Bom, também é importante no século XVIII o seguinte: quando a arte se torna independente, ela também precisa contar sua própria história, né? Lembre que nós temos também, ao mesmo tempo, a emergência de uma visão da história como ciência. Então, nós temos a história, temos a arte, mas essa arte tem uma história. Então, a partir daí, a partir do século XVIII, nós vamos ter a formulação de uma historiografia. E isso vai aparecer também entre os alemães, né? É Herder aqui o nome a destacar, em que ele vai escrever sobre origem das línguas, ele vai se preocupar com o nascimento das línguas, e ele vai se preocupar com a cultura popular, ele tem um estudo muito importante sobre as canções do povo, e também sobre a história da literatura, né? É ele que será considerado o fundador da história da literatura, a partir de um livro chamado Ideias para a Filosofia da História da Humanidade, né? Isso é muito importante, porque Herder vai como que reaproveitar, incorporar a concepção de arte que nós temos vigorando no século XVIII, mas, ao mesmo tempo, não vai desvincular da história dos povos, da civilização, de uma tradição. Ela é independente, ela tem a sua história, mas ela também tem uma interação com a sociedade, com a cultura, e até é a forma mais elevada de traduzir essa literatura, ou essa cultura, né, se nós fizermos, né? Então, nós vamos ter aqui, com esses autores, vamos dizer, Vico, num lado, Baumgarten e Kant do outro, mais o Herder, mas esse pensamento do século XVIII forjando uma visão que confere à arte e à literatura em particular uma identidade, né? Uma identidade que é independente, né? É sua, ninguém tira dela, é nesse sentido que ela é independente, né? Não se confunde com outra coisa, e não serve a ninguém, não é um vassalo, né? Não é subserviente, ela pode ter, vamos dizer assim, um papel social, não precisa ter uma finalidade, mas pode ter um papel social, mas não porque ela sirva a um Estado ou a um grupo social, etc. Ela tem a sua autonomia, a sua própria trajetória, e por isso ela pode ser matéria de investigação. A obra de arte, em particular a obra literária, uma tradição cultural, uma civilização, poderão ser matéria de uma investigação, porque elas têm a sua identidade, as suas características, e eu posso, vamos dizer assim, descrevê-las, né? É isso que é a nossa área, isso que é a nossa ciência. Bom, o Otto Maria Carpo, inclusive, Maria Carpo foi um importante historiador da literatura, vindo da Áustria, né, no final da guerra, e teve uma atuação no Brasil por 30 anos, pelo menos. Ele escreveu uma história da literatura ocidental, e ali ele destaca o papel que exerceu o Herder, né, e ele chama atenção justamente para o que o Herder ofereceu em termos de história literária, né. Ele diz que essa obra é importante porque ele mostra que existe uma relação íntima entre a estrutura das línguas e a índole das literaturas. Mas como isso é forte, porque isso permanece até hoje, né? A questão da literatura ser uma espécie de expressão mais acabada da própria língua, o melhor da língua está na literatura. E a outra, essa vinculação da literatura, a história política, religiosa, econômica, etc. São histórias independentes, mas elas não deixam de interagir uma sobre a outra, né?
Então, é nesse aspecto que Herder vai ser considerado o fundador da história literária autônoma na acepção do Otmar Carpo, né? Eu cito ainda mais um trechinho dele. Ao apanhar os traços característicos ao apanhar os traços característicos das literaturas nacionais, da inglesa, espanhola, grega, hebraica, etc., ele cria o conceito de literatura nacional, uma expressão mais completa da evolução espiritual de uma nação. E depois queria até comentar esse trechinho. Todo o nacionalismo do século XIX se inspirará em Herder, e que é até o avô, embora involuntário, do pan-eslavismo e do racismo alemão. Contudo, é um homem do século XVIII. Seu ideal supremo é a humanidade, e todas aquelas literaturas nacionais lhe aparecem como vozes mal isoladas, consonando na grande sinfonia literatura universal. Conceito também que se deve a Herder. Hoje até se fala de novo de literatura universal, literatura mundial, etc., que é um conceito que o Goethe se apropriou, e hoje é muito citado, mas que vai ter a sua raiz justamente nessa noção do Herder de uma unidade da humanidade que produz nos diferentes recantos, nas diferentes regiões, as suas literaturas, mas elas pertencem a esse grande acervo que é a literatura da humanidade. Também aqui eu quero chamar a atenção para essa noção de literatura nacional, né? Isso para nós é muito forte, hoje é quase um clichê falar literatura nacional. A gente tem uma disciplina de literatura brasileira, e quando a gente fala de literatura brasileira, a gente fala também de literatura nacional. Dificilmente as duas coisas deixam de se confundir. Por quê? Porque o nacional e o país e o povo passam a formar a humanidade. Quer dizer, o povo brasileiro, literatura nacional, é quase a mesma coisa. E essa concepção é uma concepção que aparece no século XVIII, se enraiza no século XIX e repercute até o XX. Hoje se questiona algumas coisas da história da literatura, as histórias nacionais da literatura, mas eu duvido que exista algum curso de letras no país inteiro, aqui no nosso Brasil, que não divida os cursos de literatura pelas nacionalidades e, por sua vez, as nacionalidades relacionadas às línguas. Isso tem uma trajetória e isso tem um significado, né? Isso tem a ver com, primeiro, essa autonomia que a literatura adquire como objeto de investigação e essa relação que se estabelece entre a literatura e a cultura, a civilização, o povo, a nacionalidade, onde ela aparece. Isso é muito importante e isso que vai dar, vamos dizer assim, status ao que nós estamos chamando de estudos literários, né? Os estudos literários é uma ciência que se organiza a partir daqui, mas não é uma ciência que está sozinha no mundo, né? Ela não tem essa pretensão, pelo contrário, ela está estabelecendo parentescos, parcerias, seria o melhor até dizer, para falar moderno, com, de um lado, a estética, porque ela vai avaliar o que tem valor, o que é o belo, e, de outro lado, com a história, com a trajetória de uma cultura, com uma língua, a língua em que ela se expressa, e assim por diante. Isso que nós praticamos até hoje, na realidade, não vem lá do Aristóteles, não vem de tanto tempo atrás, mas começa a lançar suas raízes no século XVIII e se espraia a partir do século XIX. É no século XIX também que nós vamos ter um outro fenômeno, que é o nascimento da Universidade Moderna, né? É nesse momento, a partir também na Alemanha, a Alemanha que tem um papel importante nesse processo todo, porque é um país, é uma região que tem uma unidade linguística, mas não tem uma unidade política. A Alemanha como nação existe, mas como país nasce em 1870, e nós estamos no início do século XIX. Como isso para os alemães é algo um pouco distante, essa ideia de Estado nacional, nós temos, então, um processo que confere à cultura, à língua, essa unidade, essa nacionalidade. Então, por isso que vários nomes aqui vêm de pensadores alemães. Então, um deles é o Humboldt, Wilhelm Humboldt, irmão, aliás, do Alexander von Humboldt, que andou no Brasil, era um naturalista. O Humboldt era um filósofo, mas era um homem muito prático. Então, ele propôs uma reorganização da universidade e, sobretudo, a fundação de algumas disciplinas, né, em decorrência dos acontecimentos que nós estamos narrando aqui. Que disciplinas vão aparecer? Aparecer, por exemplo, a filologia,
que vai contar a história das línguas. Hoje a filologia não é praticada com a mesma intensidade, mas ela foi soberana, digamos assim, durante todo o século XIX e até o início do século XX. A linguística, por exemplo, vai se emancipar da filologia depois do Saussure, com o impacto do Saussure, com os formalistas e tal, mas até então fazer linguística era fazer história da língua ou fazer gramática, mas não era pensar a organização da língua, o sistema, sistema, o significante, significado, todos esses conceitos são ignorados no século XIX, mas que investiga com muita intensidade a trajetória das línguas individuais. Quer dizer, aquilo que se faz na literatura, de pesquisar as origens, de ver a trajetória, vai se fazer nas línguas também, né? Então, nós vamos ter muitos estudos aí. E, de outra parte, a ciência da literatura, né? Essa ciência da literatura que é calcada nesses dois aspectos. De um lado, a sua história, né? Seus vínculos com Herder, e também nos juízos de valor, né? Isso permanece, de certa forma, até hoje, porque hoje as estruturas dos cursos de letras que nós conhecemos, nós brasileiros conhecemos, estão apoiadas justamente nesses elementos. Nós temos teoria da literatura, temos estudos literários voltados às obras especificamente, e temos, de outra parte, história da literatura. Ao lado da história da literatura vai aparecer ainda no século XIX uma espécie de apoio, vamos dizer assim, de suporte para o fato de que as literaturas, a história da literatura estava ficando muito desvinculada nos vários países, né? A França pensava a literatura francesa, a Inglaterra a inglesa, né? A Portugal a portuguesa, e ficou a coisa meio fragmentada. Aí entra em cena a literatura comparada. A literatura comparada vai voltar a soldar as partes, né? Aquilo que estava fragmentado vai se organizar. Então, entre a história da literatura e a literatura comparada se forma também uma parceria, uma sociedade a que se opõe não, mas que se diferencia a filologia, que depois vai redundar na linguística, e também o estudo das literaturas, dos textos, das obras literárias, independentemente. Mas isso ainda vai reaparecer com mais força no século XX. Bom, mas aí a coisa ainda não estava pronta, né? Ainda não estava pronta do jeito que nós a conhecemos. Por quê? Porque havia, vamos dizer assim, a necessidade de conferir estatuto científico, ainda que a história fosse uma ciência, a estética fosse uma parte da filosofia, precisava um elemento agregador dessas coisas todas, né? E que não confundisse esse tipo de ciência com outro tipo de ciência, como da matemática, como da física, como da biologia, etc. Então, nós vamos ter aqui a interferência de mais um alemão, né? Eu estou aqui chamando a atenção para essa presença de um certo tipo de, vamos dizer assim, trajetória do pensamento alemão, com influência na configuração do caráter científico daquilo que nós fazemos, daquilo que nós praticamos como estudiosos da literatura. Entra em cena um senhor chamado Wilhelm Dilthey, que era um hermeneuta, era um homem que pensava, então, filosoficamente, a interpretação, a produção dos textos, e ele chama atenção que há uma diferença muito grande entre o que fazem as ciências exatas, ele vai chamar de ciências exatas, e as ciências humanas, né? Ele vai dizer que essas ciências humanas, ou aquilo que nós chamamos de ciências humanas, são as ciências do espírito, né? Aquilo da mente, aquilo da reflexão, a que se opõe às ciências naturais, que são ciências da natureza, né? Se opõe às ciências humanas, ou ciências do espírito, às ciências naturais, que podem ser, às vezes, mais distantes. O natural, aqui referindo à natureza, nem sempre engloba tão facilmente, por exemplo, a matemática ou a física, e que hoje são mais conhecidas como ciências exatas, né? Então, essas duas diferenças, ciências do espírito e ciências naturais, hoje nós chamamos um pouco diferentemente de humanidades, ou ciências humanas, e de outra parte, ciências exatas. Se a gente for a tabela das áreas de conhecimento, do CNPq ou da CAPES, e que reproduzem outras tabelas no mundo inteiro, nós vamos ver que essas clivagens são muito, muito respeitadas até hoje, né?
Então, o que corresponde às ciências humanas, né? É um conjunto de ciências, diz ele, cujo objeto é a realidade histórico-social, né? Essas ciências, elas constituem uma unidade porque elas não correspondem a uma realidade que nós queiramos dominar, mas, sobretudo, compreender, né? Então, aqui ele já está apoiando, ele já está apontando, melhor, para uma condição, vamos dizer assim, um posicionamento que é de quem faz ciências humanas, de quem faz estudos literários, de quem faz ciência no nosso campo, a compreensão. A nossa atitude é de compreensão. Nós não vamos explicar, né? As ciências exatas, as ciências naturais explicam. Nós procuramos compreender. Esse vocábulo, ele abrange, vamos dizer assim, uma opção de áreas adjacentes que formam justamente as humanidades, a história, a filosofia, o mundo da literatura e mesmo o mundo artístico, né? A gente quer entender o que é aquilo, né? Pode até produzir aquilo também, mas a explicação não fica muito aí. É curioso que até algumas ciências que já pertenceram às ciências exatas começam a migrar para as ciências humanas, porque o que elas fazem é também isso, compreender. É o caso, por exemplo, da psicanálise. A psicanálise, ainda que seja uma terapia, ela parte não numa explicação, mas numa compreensão. É preciso compreender, é preciso entender o fenômeno para interpretá-lo e, eventualmente, transformá-lo em alguma coisa. Isso faz a hermenêutica também, ela aplica em alguma coisa. Mas sem esse gesto inicial, fundamental de compreensão, nós não fazemos a nossa parte, né? Então, ainda que ele ache que esse termo ciências humanas não seja o suficiente, ele diz que isso tem sentido porque estabelece uma identidade para aquilo que não é ciências naturais. Nota que o século XIX é um século de um cientificismo muito agudo e de uma valorização de apenas aquilo que fosse empírico, fosse comprovável, tinha validade. E o Dilthey diz, não é assim, não vão nessa. Nós temos que entender que há vários campos do conhecimento, vários fatos que nós podemos explicar, podemos descrever, podemos entender, mas ficamos por aí. Essa é a nossa parte, essa é a nossa parte. Né? Então, com isso, a nossa área, ela ganha estatuto científico, ela ganha a sua identidade, a sua natureza e também o seu método, o seu princípio metodológico, a compreensão. Qual é a atitude? Compreensão. Tentar entender aquilo que está acontecendo e, a partir daí, formular hipóteses. Né? Sem esse gesto, não existem as nossas ciências. Né? Ou, se a gente quiser fazer o outro gesto explicativo, nós estamos fora, eventualmente, do campo das ciências humanas. É claro que tem umas zonas de aproximação, as chamadas ciências sociais aplicadas, como a sociologia, o direito principalmente, porque o direito se funda nesse processo de compreensão dos fatos a partir da legislação, mas depois a aplicação da lei já mostra o seu lado prático. Né? Bom, o que nós temos aí? Nós temos que, na virada do século XIX para o século XX, o campo artístico, o campo intelectual, ele tem, vamos dizer assim, um atestado de cientificidade. O trabalho de investigação é legitimado. Né? Pesquisar literatura, escrever história da literatura, fazer crítica literária, é um trabalho que tem um estatuto científico legítimo. No Brasil, por exemplo, é do século XIX que, a partir do século XIX, nós vamos ter, por exemplo, histórias da literatura, como a do Silvio Romero, um pouquinho no início do século XX, José Veríssimo, nós vamos ter as histórias regionais da literatura, nós vamos ter obras destinadas a entender autores, né? Nós temos, no final do século XIX, vários livros, inclusive, que vão refletir sobre a obra do Machado de Assis. Por quê? Porque isso tem uma outra legitimação, uma outra valorização na sociedade. Mas ainda temos uma certa dificuldade de pensar o objeto enquanto identidade autônoma. Né? No final do século XIX, inclusive, predominaram algumas visões naturalistas, cientificistas, que vão tentar explicar a obra. Nossa, explicar era a palavra.
explicar a obra pela vida do autor, por exemplo. Ah, não, fulano escreveu isso, Dostoiévski escreveu assim, assado, porque era epilético. Machado era não sei o quê, também epilético, aliás. Ou por fatos do meio ambiente, né, do momento histórico, que fez o determinismo várias vezes. Não, a literatura brasileira é fragilizada porque há uma mistura étnica que não é boa, que não sei o quê. O racismo no final do século XIX era assustador, e a literatura brasileira é explicada assim pelo Silvio Romero. Não, nós somos um país mestiço, então somos de segunda categoria, é assim que o Silvio Romero pensava. E, portanto, a nossa literatura também não é grande coisa, assim por diante. Isso vai aparecendo nos Sertões, do Euclides da Cunha também, tentar entender o homem, o indivíduo brasileiro, a partir de condições geológicas e sociológicas, mas não como identidade autônoma, né? Nossa literatura precisou passar, então, por outro movimento. Isso começa no início do século XX, com o aparecimento justamente da teoria da literatura. Eu falei agora de história da literatura, falei de literatura comparada, mas quando é que se formata mesmo a teoria da literatura? Ela se formata a partir do início do século a partir do século XX, quando aparece os movimentos modernistas. O modernismo, ele vai aparecer, ele vai espocar, né, em vários locais da Europa, algumas coisas na América Latina, inclusive, e vai ter um movimento muito importante, sobretudo na Rússia, que é o futurismo. O futurismo até é anterior à Revolução Soviética, de 17, um movimento realmente revolucionário nas artes, e que depois, com a Revolução Soviética, com o stalinismo, foi muito sufocado. Ao lado do futurismo surge o chamado formalismo russo. E esse formalismo ele tem muita importância por dois aspectos. Primeiro, porque nós podemos, com alguma certeza, estabelecer que foi o primeiro momento em que pessoas, pesquisadores, se voltaram a esse objeto, o texto literário, a obra literária. Eles vão ter também um impacto muito grande na linguística, né? Eles vão, a partir do formalismo russo, que nasce a fonologia, com Trubetskoy, que vão ser pensados os elementos fônicos, e depois até vai levar ao Bakhtin, que bronqueia com os formalistas, mas parte deles para refletir sobre as suas teses relativas ao discurso. E, de outra parte, eles vão pensar justamente isso, eles vão propor, bom, o que interessa na obra literária? Interessa o seu caráter artístico, aquilo que a diferencia das outras coisas. Eles vão chamar isso de literalidade, né? É a literalidade. Eu tenho que procurar num texto aquilo que o identifica como obra de arte. Essas são as características particulares dele, né? E essa literalidade vai estar justamente num uso muito especial da linguagem, né? Não é igual à linguagem que nós usamos no dia a dia, é uma linguagem trabalhada, é uma linguagem visando a mudança, a inovação, a despertar as pessoas para perceber melhor as coisas. Ela tem que ser profundamente inovadora, né? E, com isso, até perturbadora, né? Então, aí ela vai provocar estranhamento, isso está nos formalistas, o Brecht vai falar no distanciamento, o Benjamin vai falar no choque, e assim por diante. Todas essas expressões apontam para esse despertar para alguma coisa que está numa obra de arte, particularmente num texto literário, no nosso caso, que o diferencia depois da sua produção e quando da sua recepção. Ele tem que ter algo novo. E esse novo se deve não ao que ele diz, mas, sobretudo, ao modo como ele trabalha a linguagem, que poderá dizer ou não. Não importa se ela diz ou não diz. Nós podemos ter até versos dos simbolistas russos e dos futuristas que parece que não tem conteúdo nenhum. Mas, com isso, eles chamam a atenção para o aspecto fônico da língua, né? Para a beleza ou para a comunicabilidade da pura sonoridade das palavras. E, com isso, eles rompem com aquela ideia de que a literatura tem uma... Lembrem, né? Ela não tinha que ter finalidade nenhuma, mas acabava tendo que ter, né? O século XIX é muito forte nisso, e os formalistas chamam atenção para não tem finalidade nenhuma. Ela tem a única finalidade dela é produzir algo novo. Mas esse novo também acaba sendo interessante porque ele vai nos fazer enxergar as coisas melhor. Né? Se eu apresentar um espaço, vamos dizer assim, uma sala de aula, né, que é uma coisa tão comum para todos nós, de um jeito diferente, vamos dizer assim, os alunos
as classes sentadas por cima dos alunos, vamos supor, uma coisa meio absurda, mas, enfim, vamos apresentar assim. Eu vou chamar atenção para o modo como nós nos comportamos diante daquele espaço e talvez até percebamos melhor o que se passa ali. Esse é o primeiro aspecto dos formalistas que é importante. O segundo é que aquele movimento, ainda que tenha sido abafado depois da Revolução Soviética, porque os objetivos políticos eram diferenciados, ele acaba migrando para outras regiões da Europa, né? Dali ele migra para a Tchecoslováquia, nós vamos ter aí o estruturalismo tcheco, dali ele vai para os Estados Unidos, através do René Velec, depois ele chega na França, e a partir daí nós vamos ter uma série de vertentes contemporâneas da teoria literária, o estruturalismo, o pós-estruturalismo, etc., que são consequências das pesquisas, claro, não só dos formalistas, mas principalmente dos formalistas, né? Então, isso é um aspecto que eu quero chamar a atenção, porque a partir daí se constitui uma ciência da literatura como um fenômeno independente que tem um objeto próprio. Então, por isso, nós exercemos essa atividade tal como nós a exercemos hoje. Eu queria ainda chamar a atenção para um movimento que vai acontecer simultaneamente e que vai dar a segunda grande vertente, vamos dizer assim, o segundo grande encaminhamento dos estudos literários, sobretudo nesse quesito de fazer ciência. É o impacto do marxismo sobre os estudos literários. O marxismo é uma corrente que aparece no século XIX, está vinculado, sobretudo, ao pensador Karl Marx, né, que é um filósofo, e a Friedrich Engels, que também era um filósofo, um historiador, e eles têm uma teoria sobre a sociedade, né, sobre a economia, sobre a sociedade, e eles têm algumas ideias também sobre literatura, que eles não formularam de uma forma sistemática, mas tinham as suas ideias. E é a partir do Georg Lukács, que se estabelece uma teoria da literatura de fundo sociológico, baseada nessas noções sobretudo, de origem do marxismo, né? Então, o que é interessante a propósito do marxismo é que ele vai se colocar no outro lado dos formalistas, é uma espécie, assim, não vou dizer avesso, mas de outra alternativa para nós pensarmos a literatura. Né? Em primeiro lugar, para o Lukács só se pode pensar os produtos artísticos dentro do materialismo histórico. Né? E o materialismo histórico é uma corrente, vamos dizer assim, um posicionamento filosófico e científico relativamente ao funcionamento da história. Né? A história ela não é o avançar do espírito da humanidade, como queriam desde o Herder, passando pelo Hegel, os românticos alemães, mas se desenvolve a partir da luta de classes, né? Da luta da posse dos meios de produção, não? Seja a terra na época do feudalismo, seja o capital na época do capitalismo, e vamos dizer assim, das classes que se formam a partir dessa organização, desse modo de produção. Então, no sistema feudal, nós vamos ter então, o grande proprietário de terras e os servos, muitas vezes escravos, e no sistema capitalista nós vamos ter os donos do capital, né, os empresários, e de outro lado a classe trabalhadora. E desse conflito, dessa luta, vamos dizer assim, de uns contra os outros, desse choque, vão se dar os fenômenos históricos, os fatos históricos. A literatura, ela não está fora disso. Ela é uma das expressões dessa trajetória histórica. Ela não depende dos fatos econômicos, mas ela não está desvinculada dos fatos econômicos, né? Ela, de alguma forma, traduz aqueles acontecimentos históricos na sua estrutura literária, sobretudo na sua estrutura romanesca, né? O Lukács não chega a ter uma teoria sobre a poesia, ele tem uma teoria, sobretudo, sobre o romance, sobre as formas narrativas, em que ele vai ver o modo como o artista representa essa forma, esses modelos, esses sistemas sociais no seu momento histórico, na sua vida, na sua época. Então, o Balzac, que para o Lukács, o Tolstói é o grande tradutor da ascensão do capitalismo na França, da formação do capitalismo, da luta entre a burguesia capitalista e, de um lado, a classe trabalhadora e, de outro, a aristocracia, que ainda ocupava o poder.
e, ao mesmo tempo, da alienação do homem, né? Do fato de que as pessoas, eu digo alienação do homem, porque ele não trata da questão dos gêneros, as pessoas se deixavam, vamos dizer assim, levar por essa ideologia de ou enriquecimento, ou poder, ou, enfim, o desejo de ascensão social. No momento que entra a questão da ascensão social, o homem se torna uma das mercadorias em disputa no meio social, e com isso ele perde a sua identidade, né? Ele perde a sua identidade, a sua alma humana, digamos assim, né? Ele se torna um objeto e, portanto, se aliena de si mesmo. Então, é uma concepção bastante diversa, né? É uma possibilidade de interpretar a história da literatura, em particular, o texto literário, a partir da relação do autor, ou da obra, principalmente, do mundo representado, com a sociedade, né? Isso nós vamos ter com muita frequência na literatura brasileira também, nós vamos ter vários projetos desse tipo, em que nós vamos procurar entender a sociedade brasileira no modo como ela aparece, por exemplo, na obra de Graciliano Ramos, na obra de Machado de Assis, na obra de Jorge Amado, na obra de Érico Veríssimo e tantos outros, né? Então, é uma literatura que fala da sociedade e, de certa forma, tal como pensavam os formalistas, ajuda a gente entender melhor o nosso mundo, né? É curioso porque, num caso ou no outro, os métodos, as concepções são diferentes, mas em tudo isso há um foco fundamental, que é ver o papel que a sociedade, que a literatura representa para a sociedade humana, para todos nós. Isso é muito importante porque, vocês vejam, é preciso, e aí nós vamos voltar a essa questão que determinou o ponto de partida da minha fala, que é a literatura como ciência. A literatura é uma criação, mas nós só vamos entender a força, o papel da literatura, se nós a compreendermos numa perspectiva científica, nós procurarmos ver em cada obra o seu lugar na sociedade, a sua forma de construção, a sua trajetória específica e o que ela nos diz, né? Os autores criam, as autoras criam, nós nos rejubilamos, digamos assim, diante de uma obra muito bem feita. Mas para a gente saber realmente o que isso tem como peso, sabermos verbalizar, inclusive, essa compreensão, nós precisamos da literatura, entender a literatura também como uma ciência. Eu acho que eu usei o meu tempo, as meninas ficaram de me avisar quando eu estaria no fim, mas eu acho que, considerando ali o reloginho, eu gostaria de abrir para questões, porque foi o que nós esperávamos. Não sei se volta a fala para a Ana ou não, mas eu queria agradecer, inclusive, esses comentáriozinhos muitíssimo simpáticos que eu estou recebendo aqui. Fico muito agradecida, muito mesmo, é muito legal. E porque eu não sei quem são vocês, né? E gostaria muito de saber. Então, agradeço a atenção, fico à disposição para as questões e desejo um ótimo evento. Eu vou tentar acompanhar na medida possível. Muito obrigada. E para quem volta a palavra, a gente sempre fica um pouco aparecendo a Ana Célia. Ok, Ana. Eu acho que tu está sem som. Oi, professora. Oi. Pronto, me escuta agora? Pronto. No momento, a gente não tem nenhuma pergunta. Os participantes só estão fazendo muitos elogios à participação e à fala da senhora, tá certo? São muitos elogios. E então, só também para informar que tem algumas dúvidas dos participantes, as atividades vão ficar gravadas. Então, essa conferência de abertura, essa conferência primeira com a professora Regina, vai ficar gravada. Então, você, participante que está inscrito no evento, tem a possibilidade de assistir novamente essa conferência até o período de 1 ano, tá certo? Então, professora, se a senhora quiser ficar mais à vontade para fazer mais alguma explanação, só os elogios a respeito da sua fala aqui no primeiro CONEIU, professora Regina. Bom, eu agradeço muito, só posso agradecer a atenção, né, claro. É muito bom ter esse contato, mesmo à distância. Queria dizer que não se constranjam mesmo de colocar as questões, provavelmente quando entrar no YouTube vai ter aquele espaço para comentários, né, que a gente sempre aponta, e se eu tiver a possibilidade de responder, responderei com o maior prazer. Eu sei que já está até na hora da fala do Valdir, que é meu colega, nós somos do mesmo departamento,
E agradecer a atenção de vocês, cumprimentá-los pelo empreendimento. Eu acho que é uma aventura mesmo fazer algo de qualidade com tanta gente, num período tão complicado que nós estamos vivendo. Muito obrigada. Pronto, professora, nós agradecemos também. Nossa técnica está colocando aí na tela alguns elogios, agradecimentos à sua fala. Só confirmando com a nossa técnica. Chegou uma pergunta, professora, agora, tá vendo? O participante deixou agora para o finalzinho, gente. Lembrando a você, participante do Primeiro Coneu, que você pode fazer perguntas, tá? Durante as atividades. A gente vai estar com toda a equipe aqui, já pegando essas perguntas. Professora, o Ricardo Nonato, ele pergunta como fica no século XXI a questão da interdisciplinariedade quando pensamos a literatura como área do conhecimento, professora? A pergunta do participante Ricardo Nonato. Ok. Bom, eu privilegiei, quando falei do século XX, o formalismo, porque o formalismo tentou fazer uma ciência da literatura por si mesmo, né? Já não foi assim tão fácil, porque não há como pensar a questão da linguagem sem se socorrer da linguística, né? Ou pelo menos da fonologia, da semântica, de setores da linguística, né? Não tem como. Mas isso não ficou tão explícito como a partir de 1970. 1970 não precisa ser uma data exata, mas é uma linha de corte, né? Quando emergem teorias que hoje são desdobramentos do pós-estruturalismo. Depois do formalismo, nós tivemos um período assim agudo dessa autossuficiência da teoria da literatura com os estruturalistas, né? Foi um momento em que, bom, se examinava o enredo, o narrador, procurando escapar justamente de intercorrências de outras áreas do conhecimento. É um momento de afirmação, né? Tem qualquer coisa aí até que a gente pode interpretar por esse lado da psicanálise. Uma importância... Eu escuto vocês sem ser no microfone. Vocês estão me ouvindo? Pode seguir? Então, o que eu quero chamar a atenção para é isso, né? Há um momento de afirmação da ciência da literatura e corresponde, se vocês pensarem historicamente, à afirmação do aparecimento dos programas de pós-graduação. Não apenas no Brasil, em quase todo o Ocidente, pelo menos, né? Programas de pós-graduação institucionalizados, etc. Já existiam, é claro, doutorados, etc., desde o século XIX, mas com esse formato que nós temos, isso é uma coisa que se afirma a partir dos anos 60 e, aliado a isso, está essa valorização dos estudos literários enquanto tais. A partir de 1970, aí entra a questão do corte, a ciência da literatura começa a dialogar com uma maneira muito mais intensa com outros pensadores, né? Aí nós vamos ter, por exemplo, as várias vertentes do pós-estruturalismo. Nietzsche, Foucault, Derrida, enfim, uma opção de gente, Cristevão e assim por diante. E isso vai se intensificando, sobretudo ao final do século XX, quando emergem os estudos que eu vou chamar de pós, né? Quer dizer, tem os estudos culturais, mas nós vamos ter o pós-colonialismo, os estudos de gênero e assim por diante, todos eles vão colocar, inclusive, a literatura não como uma identidade em separado, mas, de uma parte, tudo é literatura, tudo vale. Né? Eu posso trabalhar com quadrinho, cultura pop, questões puramente visuais, né? Ou cinema, que são formas mistas, né? Mescladas, ou nem falar de literatura. Tudo isso é muito forte a partir de 1990, principalmente, né? Quando aparecem os estudos de gênero, né? Tão fortes, talvez estejam os primeiros, ao lado disso, os estudos culturais, os estudos dos subalternos, os estudos pós-coloniais, principalmente, né? Então, aí sim, a interdisciplinaridade é uma questão de sobrevivência, né? Quer dizer, eu não posso fazer estudos pós-coloniais sem pensar questões de ordem histórica, não posso fazer estudos de gênero sem entrar em questões, inclusive, de psicanalíticas e assim por diante. Então, a interdisciplinaridade com essas áreas de conhecimento é muito forte contemporaneamente e, às vezes, até deixa em maus lençóis quem as rejeita. Não tem como não pensar a questão da etnia, por exemplo. Né? Hoje, quando nós estudamos literatura, no caso da literatura brasileira, num país com tanto hibridismo cultural e étnico, mas aí já é outra palestra.
Professora, temos mais duas perguntas que os participantes nos enviaram agora através da internet. O Nelson de Jesus Teixeira Júnior pergunta: é possível retomar o papel das estéticas da recepção nesse percurso de discussão sobre os estudos literários? Sim. Bom, a estética da recepção, ela é vamos dizer assim, eu vou colocar, mas não eu vou colocar entre aspas, mas não é pejorativo. É um subproduto dos estudos estruturalistas, né? Eu estou pensando aqui particularmente em Jauss, Robert Jauss e Wolfgang Iser, principalmente o Jauss, quando ele faz os primeiros textos dele de estética da recepção, que são os melhores, são final dos anos 60, início dos anos 70, ele se apropria. O que foi? Acho que tem um som aí. Ele se apropria de teses que são muito fortes no estruturalismo Quando tcheco. tu me tira do ar, meu som sai automaticamente ou não? Não sai. Respondeu a tua pergunta. Essa foi fácil. Então, os estudos de estética, o Jauss chama atenção. No Jauss estão vários conceitos que, na realidade, migraram do estruturalismo tcheco. A ideia de distância estética, a própria ideia de recepção, de história das repercussões das obras literárias. Quem lê o texto deles, da provocação, vai ver ali conceitos da linguística, conceito de diacronia, de sincronia. Então, é nesse aspecto que eu vejo a estética da recepção praticada pelo Jauss como um ramo avançado do estruturalismo tcheco, sobretudo, né? Onde ele se identifica, onde ele tem a sua especificidade, é na tentativa de pensar uma obra literária numa conexão histórica, vamos dizer assim, uma conexão em que a obra ela tem um impacto e ela provoca impacto em outras obras, né? Isso também está no Tchananov, está no Bakhtin, está num monte de gente, mas ele trabalha isso particularmente com alguma sabedoria, com algum interesse, e mostra que é possível pensar a história da literatura também como uma história própria, uma história de um diálogo permanente entre os textos literários, né? O que aconteceu com a estética da recepção é que ela foi perdendo força depois dos anos 90. Ela teve o seu momento forte no final dos anos 60, depois dos anos 70, aparece aí um outro pensador importante, que é Wolfgang Iser, mas o próprio Iser vai abandonando as suas teses sobre teoria da leitura e vai na direção de uma espécie de antropologia literária a partir dos anos 90, e ela perde força porque emergem justamente esses estudos que eu estou chamando de estudos né, pós-coloniais, pós isso, pós aquilo, porque eles vão ser mais militantes, né, eles vão ter uma força maior no campo das reivindicações políticas, identitárias, etc., e a estética da recepção não conseguiu dar resposta para isso, eu estou ficando para trás. É isso. Pronto, temos só a última pergunta, professora. Ok, então só não te preocupa aqui a quando nossa técnica para colocar aqui na tela, por gentileza. Tá bom, então vamos lá, Francisco. O Francisco Dias da Silva Filho pergunta: qual a compreensão da senhora sobre a literatura indígena contemporânea? Bom, eu estudei particularmente a literatura indígena para crianças, né? Num livro que eu fiz com a Marisa Lajolo, e foi publicado em 2017, se não me engano, chama Literatura Infantil Brasileira, uma outra nova história. E a gente procurou investigar justamente a contribuição de uma literatura numa linguagem própria, que fala do mundo indígena, mas, ao mesmo tempo, se dirige ao público infantil com uma força que interessa não apenas as populações indígenas, mas também as populações não indígenas, né? Eu acho que ela tem uma produção que tem a sua identidade, que tem a sua importância. Há alguns autores notáveis aí, como Daniel Munduruku, e também há uma produção feminina, né? É muito importante que a literatura indígena brasileira, ao mesmo tempo que ela interage, ela tem uma força própria, vamos dizer assim, um impacto muito grande com os seus próprios, vamos dizer assim, o seu universo imaginário, que é novo para o leitor que não está inserido nessa tradição. Ela responde muito bem, não apenas a questões étnicas, mas a questões de gênero, questões sociais, e eu acho isso uma contribuição fundamental.
Oi, professora, voltando. Meu áudio vazou ainda agora, eu perguntando se quando ele me tirava do ar, perguntando na técnica, se me ouvia, né? E foi ótimo essa interação bem, com a fica senhora. bem espontâneo, assim, não esquenta. Ficou bom. Fica Que dialógico. bom. Professora, então a gente abre agora espaço para que a senhora possa fazer as suas considerações finais aqui, a sua participação no primeiro CONEIL. Bom, eu de novo, né, vou agradecer a atenção, vou manifestar minha satisfação, foi uma satisfação mesmo poder participar, e acho que vocês tomaram uma iniciativa muito legal, tentar transplantar para o meio digital, né, esse era um evento que era para ser presencial, e eu acho que vai ser muito bem sucedido, e fico sempre à disposição, sempre que precisarem podem se manifestar, já que o vídeo vai ficar online, e do outro jeito que der, né, eu acho que a gente tem que diminuir essas distâncias, né, acabar com essas fronteiras. Muito obrigada. Obrigada, professora. Foi um prazer recebê-la. Nossos agradecimentos aqui à professora Regina Zilberman, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mais uma vez, muito grata pela sua participação aqui no primeiro CONEIL. Seja sempre bem-vinda, professora. Muito obrigada. Vai fazer um pequeno intervalozinho. É só o tempo de se levantar e tomar uma água e voltar. E a gente volta já para acompanhar a segunda conferência de abertura aqui do evento, tá bom? 2 minutinhos e a gente já se encontra. Ok.